Seja bem-vindo, eu estou de volta. A gente vai dar sequência no nosso assunto TBJ, agora com o capítulo 8. Né? Antes, eu quero dar uma pequena revisão, né, para que a gente possa se localizar e que tenha plena certeza que todo mundo está entendendo o que a gente está fazendo aqui. A gente começou a estudar o transistor. A primeira análise que a gente fez foi a análise CC. Esses capacitores eram circuitos abertos, a gente ficava com esse bloco aqui, a gente fazia análise de malhas e a gente chegava num ponto de operação, que era uma tensão e uma corrente na saída. Certo? Era o ponto de operação. Para isso servia a análise CC. Além disso, a fonte CC é quem fornece energia para o sinal de entrada para que ele possa ser amplificado na saída. Certo? Depois disso, a gente começou a nossa análise CA. Na análise CA, a gente zera a fonte CC e os capacitores são curtos-circuitos. E como que a gente resolve o circuito? Através dos modelos que a gente estudou nos outros vídeos passados aí. A gente modela esse carinha aqui, que é o transistor, a gente modela ele usando elementos que a gente conhece e que a gente resolve com as nossas técnicas de circuito, resistores e fonte de corrente. Então, isso aqui é uma aproximação, o modelo nada mais é do que uma aproximação do dispositivo real. A resposta disso é muito próxima da resposta disso. E a gente faz isso para que a gente consiga resolver com as técnicas que a gente conhece. Fazendo isso, a gente vai encontrar um sinal CA na saída. E o que é a resposta completa do circuito? A resposta completa é a soma desse sinal CA com aquele sinal CC que a gente encontrou no ponto de operação. Tá certo? É bom entender o que o nosso circuito está fazendo. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente estudou os nossos modelos, a gente achava lá impedância de entrada, impedância de saída, ganho de tensão e ganho de corrente, considerando aquele nosso dispositivo de duas saídas, né? De entrada e saída, de duas portas. O que nós vamos fazer agora é determinar esses mesmos parâmetros, ZI, Z0, AV e AI, para aquelas configurações que a gente viu quando a gente fez a análise CC. Então aqui a gente está vendo a polarização fixa, a gente vai ver hoje, nesse vídeo, o divisor de tensão, que foi um outro tipo de polarização que a gente viu, tem a polarização do emissor, tem outras, né? Então todas aquelas que a gente viu na análise CC, a gente vai fazer a análise CA. Por quê? Porque a resposta total do circuito é a soma dos dois. Então a gente tem que ver os dois, ver tudo novamente agora com a análise CA. Tá certo? E a gente vai fazer isso usando agora os nossos modelos que a gente definiu nos últimos vídeos aí. Tá? Então vamos começar aqui. A gente vai começar pela polarização fixa. Análise CA, os capacitores são curtos e a gente vai zerar a fonte de tensão. Se isso aqui é um zero CA, isso aqui é um terra. Né? Então, o resistor RB e o resistor RC, na análise CA, eles estão com essa extremidade aterrada. Então, eu vou virar o RB aqui, ó. Foi o que a gente fez aqui, e ele está aterrado. A mesma coisa com o RC. Ele está aterrado. Aqui é um fio, porque o capacitor é um curto. E aqui é um fio, porque o capacitor é um curto. Então, isso aqui, na análise CA, eliminando o efeito CC, é igual a isso. Certo? E a gente vai ter a nossa corrente nesse sentido aqui. Tá bom? Agora, a gente vai substituir o nosso transistor pelo modelo que a gente aprendeu na aula passada, que é o modelo RE aqui. Agora eu vou usar o modelo RE. Então vamos lá, a gente viu que para essa configuração aqui, a gente está usando a polarização fixa, que é a maneira como os elementos externos estão conectados ao transistor. Mas o transistor está em emissor comum, o emissor está aterrado. Né? Está em emissor comum. Então vale o nosso modelo para o emissor comum. No lugar do transistor agora, a gente vai colocar a nossa configuração RE para o emissor comum, que foi aquilo que a gente viu no vídeo passado aí. Então o RB
O RB está conectado no transistor, isso aqui é a nossa caixinha. E é isso que está aqui. Tá? E a gente vai resolver isso com as nossas técnicas de circuito, com as técnicas de circuito que a gente conhece. Certo? Então, substituir pelo modelo RE. O beta é um elemento que a gente acha na folha de dados. O RE a gente determina por análise CC. Vamos lembrar que o RE é 26 mV dividido por I. Lembra? Por IE, nesse caso aqui. Então, lá naquela análise CC que a gente usa para determinar o ponto de operação, a gente também consegue determinar o valor do RE. E o R0 é um dado de folha de dados, né? Que a gente está incluindo aqui. A gente não tinha incluído ele lá na nossa análise de circuito de duas portas, agora a gente está colocando ele aqui. Ele é um dado da folha de dados. Bom, a gente viu lá que no nosso modelo para o emissor comum, a impedância de entrada do transistor era a beta-RE. Mas o que a gente está estudando aqui, o que a gente vai determinar esses parâmetros aqui, não é para o transistor. É para a configuração que a gente está analisando. Então, para a polarização fixa, o RB está aterrado aqui em CA, do jeito que a gente fez aqui. E quem é a impedância de entrada? É RB em paralelo com beta-RE. Certo? É o que está aqui. Então, ZI, RB em paralelo com beta-RE. Agora, se a gente considerar que o RB ele é maior ou igual do que 10 vezes beta-RE, o ZI vai dar aproximadamente beta-RE. É só você fazer aí uma análise quando você tem resistores em paralelo. Então, vamos colocar número, vai. Vou chutar aqui. Vamos dizer que esse aqui é 10 ohms, esse aqui é 2 ohms. O R equivalente vai ser 2 vezes 10 sobre 10 mais 2. Certo? Isso vai dar 20 dividido por 12, que é igual a 1,66. Então, esse paralelo aí, ele vai dar 1,66. O que aconteceu com isso aqui? Ó? Ele dá um valor muito próximo do menor valor. Certo? É o que está dizendo aqui. Então, se o RB ele é maior ou igual do que 10 vezes isso aqui, ele vai dar um valor próximo disso aqui. Ele vai dar um valor próximo do menor valor. Certo? Aqui fizemos uma continha para verificar que isso aí é verdade. Agora, então determinamos a impedância de entrada para essa configuração com polarização fixa. Está aqui. Dessa maneira, é a maneira geral. E se eu tiver nesse caso aqui, eu posso fazer isso. Eu posso ignorar o RB e considerar só o beta-RE. A gente viu lá que para determinar o Z0, a impedância de saída, a gente tirava o sinal da entrada. Bom, se eu tirar o sinal da entrada, eu não tenho IB. Mas o valor da fonte é beta IB. Então, se eu não tenho IB, a fonte é zero. A fonte é um circuito aberto. Então, o que sobrou aqui, o que eu estou vendo daqui, é essa resistência em paralelo. Quem é o Z0, então? É RC em paralelo com R0. Da mesma maneira, se o R0 for maior ou igual que 10 RC, por esse mesmo raciocínio aqui, a gente pode considerar que é igual a RC. Vai dar o menor valor. Tá certo? O Z0 vai ser igual a RC. Bom, agora vamos calcular o ganho de tensão. Na saída, a gente tem o R0 em paralelo com o RC. Tá certo? Isso aqui está em paralelo. Então, quem é a tensão V0 aqui? É a tensão que está nesse paralelo. Então, RC em paralelo com R0, a corrente que percorre esse paralelo é o beta IB. Tá certo? Enxergue aqui só um resistor
com o valor R0 em paralelo com RC. Quem é a corrente? É a mesma. Então, V0 é beta IB, RC em paralelo com R0. Por que tem o sinal negativo? Porque a nossa polaridade, o nosso terra está aqui, a nossa polaridade é essa. A gente tem essa orientação da fonte de corrente, que é a corrente nesse sentido, né? Portanto, a nossa corrente aqui, ela está indicando uma polaridade ao contrário dessa. Por isso aqui tem um negativo, né? Num resistor, a gente vai do mais para o menos, né? A corrente entra no mais e sai no menos. E aqui está ao contrário. Por isso a gente tem o menos. Beta IB e o paralelo. Agora, vamos analisar a entrada. Quem é o IB? O IB, ele não é o II, hein? Não é a corrente de entrada. A corrente de entrada ela vai se dividir aqui e a gente vai ter a corrente na base. O IB é o VI, que está em paralelo, a tensão é a mesma. É o VI dividido por beta RE. Então, o V0, beta no lugar do IB, a gente põe esse valor aqui, RC em paralelo com R0. A gente passa o VI para esse lado, então fica V0 sobre VI, o beta cancela, fica menos RC paralelo com R0, RE. Se a gente fizer aquela aproximação do R0 maior ou igual do que 10 RC, isso aqui é igual a RC, então o ganho de tensão é menos RC dividido por RE. Certo? Agora, o ganho de corrente. A gente vai fazer um divisor de corrente para os circuitos de entrada e para o circuito de saída. Então, no circuito de saída, né, essa corrente aqui, ó, ela é a soma dessas duas, tá certo? Quando chega aqui, está somando essas duas aqui. Então, quem é o I0? Lembra que no divisor de corrente é o contrário, né? Essa resistência vem no numerador, quando eu quero saber essa, né? Então, quem é o I0? R0, R0 mais RC, vezes essa corrente aqui, que é a total, beta IB. Joga o IB para baixo aqui, I0 sobre IB, a gente fica com isso. Vamos fazer a mesma coisa aqui na entrada, né? Então, quem é o IB? Quem é o IB? É o RB sobre RB mais beta RE, vezes o I. Joga o I para baixo e a gente tem isso aqui. Agora, a gente sabe que o AI, que o ganho de corrente, é I0 sobre I. A gente vai multiplicar em cima e embaixo por IB. Quando eu multiplicar em cima e embaixo por IB, eu vou ter I0 sobre IB, que é o que eu tenho aqui, e IB sobre I, que é o que eu tenho aqui. Então, eu estou multiplicando isso por isso. Aqui, multiplicado um pelo outro aqui. Aí, multiplicar todo mundo, aí, fazer essa bagunça toda aí, vai chegar nisso aqui, ó. 0 sobre I, e chega nessa expressão aqui. Aí nós vamos para nossas aproximações. Se o R0 ele é maior, né, 10 vezes maior do que o RC, eu posso aqui desprezar o valor do RC. Certo? E se o RB também tiver naquela condição dele ser 10 vezes maior, né, pelo menos 10 vezes maior do que o beta RE, eu também vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou desprezar o beta RE. Tá certo? Fazendo isso, a gente fica nessa condição aqui. Beta RB R0, R0 RB. Certo? Esse aqui sumiu e esse aqui sumiu. Ficou R0, RB embaixo. E o de cima ficou igual. Daí cancela o R0, cancela o RB. O que deu no final? Aí o ganho de corrente ficou igual ao próprio beta. E essa aqui é aquela equação que a gente deduziu para relacionar o ganho de corrente com o ganho de tensão. Tá certo? Aqui apenas uma observação referente àquele sinal de menos aqui no ganho de tensão. Esse sinal de menos ele significa que existe uma defasagem
O ganho de tensão é a tensão de saída sobre a tensão de entrada. Se tem um negativo aqui, porque elas estão defasadas, né? Quando uma está no ciclo positivo, a outra está no ciclo negativo. É isso que está dizendo aqui. Deslocamento de fase de 180 graus entre entrada e saída. Agora, uma outra polarização que a gente viu como a gente fazia na operação CC. Da mesma maneira, a gente vai analisar agora a operação CA dessa configuração toda aqui, que a gente chamou de divisor de tensão. Vamos lembrar que a gente fez isso por causa das variações do beta. A gente definiu essa configuração aqui, né? Então, qual vai ser o circuito equivalente dele, né? Vamos usar o RE novamente. Para análise CA, os capacitores são curto-circuitados e a fonte é zerada. Então, veja aqui um fato interessante. Esse resistor do emissor, a gente também colocou ele. O motivo da colocação desse resistor no circuito era estabilizar o beta. Na análise CC, a gente estabilizava o ponto de operação quando a gente fazia isso. Só que para a análise CA, ele não vai participar da análise CA. Por quê? Porque tem um capacitor de desvio aqui. Isso aqui vai ser um curto, vai curto-circuitar esse resistor e ele não entra na análise CA. Ele não vai estar aqui no nosso circuito equivalente. Por quê? Porque ele está curto-circuitado por meio desse capacitor aqui. Certo? Então, zeramos aqui. Isso é um terra. Isso aqui vai fazer assim. É o que está aqui. R1 e R2. Então, eles ficaram em paralelo nesse momento, né? Aqui eles ficaram em paralelo. Na análise CA, esses resistores estão em paralelo. O nosso modelo RE para a configuração de emissor comum está aqui. E o RC ele está aterrado, ele vai fazer também o mesmo movimento. É isso aqui. Então, esse é o nosso circuito equivalente CA para essa configuração aqui. Com as nossas técnicas de circuito, a gente consegue resolver isso aqui, porque ao invés de ter um transistor aqui, eu substituí o transistor por resistores e uma fonte de corrente. Algo que as nossas técnicas de circuitos conseguem resolver. Tá certo? Nós vamos chamar aqui o R1 e o R2, a gente vai dar um nome para ele de R', para não ficar carregando isso aí na equação, aí. Agora na dedução da equação. Quem vai ser então a impedância de entrada? Então tá aqui, ó, o R' é o R1 paralelo com o R2, tá? Isso aqui. R1 paralelo com o R2. Quem vai ser a impedância de entrada? Vai ser esse R', essa resistência resultante aqui, em paralelo com o beta RE. Tá aqui. Determinação do Z0. Da mesma maneira que a gente fez lá, a gente tira o sinal da entrada. O IB é zero. Portanto, essa fonte é zero. E a gente vai enxergar RC em paralelo com RO. A mesma coisa lá, do anterior. Se o RO for 10 vezes o RC, quando a gente coloca isso aqui é porque é muito comum acontecer isso na prática, tá? Só deixar claro isso aí. A maioria das vezes vai ser isso que vai acontecer, mas vai ter que ser verificado. Se o RO é pelo menos 10 vezes maior do que o RC, fica menor no paralelo, que vai ser o RC. Então, nesse caso particular aqui, ZO é igual a RC. Ganho de tensão. O ganho de tensão, a gente vai fazer essa associação em paralelo aqui e vai circular essa corrente. Essa corrente circula no paralelo aqui, no equivalente. É a mesma corrente que circula na fonte. É o que está aqui. Mais uma vez a gente tem o sinal de menos, aqui eu não coloquei, né? Mas a gente tem essa condição na análise do circuito. Esse aqui é o terra, mais ou menos, mas a nossa corrente está circulando nesse sentido, por causa disso ela está ao contrário e a gente tem um sinal de menos aqui. Então, lei de Ohm no resistor equivalente aqui. Menos beta IB, RC em paralelo com R0. Circuito de entrada. E VI sobre beta IB é igual a VI sobre beta RE.
A gente substitui o IB aqui por isso. Está aqui, então. Beta, VI, beta RE, RC em paralelo com RO. Isso aqui vai cancelar, né? E no fim a gente vai ter, vou passar o VI para baixo aqui, então V0 sobre VI, ficou menos RC paralelo com RO, dividido por RE. O RO sendo maior ou igual que 10 RC, vai prevalecer o RC. E a gente vai ter menos RC sobre RE. É o nosso ganho de corrente. Tensão, desculpa. Tá? Agora vamos para o ganho de corrente. A dedução dessa equação aqui é a mesma da outra. Quem quiser fazer, pega o outro do outro quadro aqui que eu acabei de apresentar e faz como exercício. Então a gente tinha, a diferença é que na outra lá a gente tinha RB aqui, no lugar da R', né? Aqui na entrada, na polarização fixa, era só o RB. Aqui a gente tem R1, R2, que a gente chamou de R'. Então na dedução, em vez de ter o RB, vai ter R' no lugar. Quem duvidar pode fazer. Né? Então está aqui. Essa é a equação geral para o cálculo do ganho de corrente. Agora, se eu considerar o R0 maior do que 10 RC, o RC vai sumir aqui, ele começa a não ser tão considerável nessa soma, né? E a gente vai ficar então com essa condição aqui. Ele vai sumir daqui, o RC, e a gente vai ficar com isso aqui. R0 vezes R' beta RE embaixo, e em cima não mudou. Né? Então ele vai ficar aproximadamente, a gente vai cancelar SRO com SRO, e ele vai ficar então a equação final, se o R0 for maior do que 10 RC, beta R' sobre R' mais beta RE. E se além disso a gente considerar que o R' é maior, ou vai ter que ser verificado isso, né? Se isso aqui acontecer, além disso acontecer isso, aí ele é o próprio ganho de corrente. Porque se isso aqui acontecer, nessa soma prevalece o R', aí esse R' corta com esse e fica só o beta. E também vale aquela equação que relaciona o ganho de corrente com o ganho de tensão. A mesma observação do outro. Com relação à fase, o sinal negativo. Aqui no ganho de tensão, tem um sinal negativo, né? Isso significa, então, que quando a entrada estiver no ciclo positivo, a saída está no ciclo negativo. É uma defasagem, um deslocamento de 180 graus de fase. Tá bom? Então, eu termino esse vídeo por aqui e a gente volta no próximo vídeo com outras configurações. Então, eu peço a você que deixe aí o seu like, se inscreva no canal e quem puder contribuir no Apoia-se vai estar ajudando a gente a melhorar a qualidade dos vídeos aí. Tá bom? Então, vejo você no próximo vídeo.